Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostre. Amém. Maria, auxilium Christianorum, Ora pro nobis. São Pedro, São Paulo. Bom, eu tenho uma boa notícia para vocês. A aula deve ser curta, porque na verdade é uma aula só, que eu acabei dividindo em dois, porque da última vez nós batemos papo demais, conversamos demais a respeito de assuntos um pouco colaterais, e aí não deu para eu concluir a aula, mas hoje, enfim, o material que eu tenho para concluí-la é relativamente pequeno. Como vocês talvez se lembrem, nós estávamos tratando de um grupo que fazia reuniões literárias em Oxford, que é os Inklings. A palavra significa indicação, dica, sugestão. É uma palavra corrente do inglês, mas não correntíssima, não é? Mas é uma palavra corrente. E esse grupo, então, era liderado pelo C.S. Lewis. Eles se reuniam todas as terças-feiras à noite, ou num pub chamado... Eles diziam The Bird and the Baby. É um pub cuja a insígnia fazia referência ao rapto de Ganimedes pela águia. Uma história da mitologia. Júpiter se apaixona por esse tal Ganimedes e fala raptar. Então o emblema era isso. Acho que o emblema, acho que o nome oficial do pub é The Eagle and the Child, mas o nome corrente em Oxford era The Bird and the Baby, B&B, The Bird and the Baby. Então eles se reuniam no The Bird and the Baby ou no apartamento do Lewis, no Magdalen, que é o livro que eu estou lendo. Um livro que eu estou lendo agora sobre os Inklings diz que era um apartamento ruim comparado com a magnificência do prédio, né? O prédio é um prédio, se não me engano, do século XVIII, muito rico, todo apainelado, em madeira, etc, etc. Mas os apartamentos eram fornecidos para os professores sem móveis, desmobiliados. E o Lewis teria comprado então móveis comuns, móveis até meio usados para lá, coisas assim. Mas nesse apartamento então é que eles se reuniam. Tinha uma sala de estar grande e nessa sala de estar é que eles se reuniam. O propósito dessas reuniões então seria um propósito literário. As pessoas liam as próprias obras umas para as outras. Eu comentei com você que um turn point importante dessas reuniões foi quando, a partir de 1936, o Lewis e o Tolkien decidiram que eles iam parar de escrever poesia e iam começar a escrever contos. Isso porque eles tinham lido, o Lewis tinha lido um conto do Charles Williams. O Charles Williams é o terceiro dos mais importantes dos Inklings. Os Inklings mais importantes são o Tolkien, o C.S. Lewis, que era o chefe, e o Williams, Charles Williams. Eu comentei com vocês que esse grupo não tinha estatutos, não fazia atas, mas a liderança do Lewis era incontestável, tanto que para levar alguém, o que se precisava era do acordo dos outros, sobretudo do acordo do Lewis, que não eram admitidas mulheres, mesmo que fossem mulheres muito amigas deles e também dedicadas à literatura, elas não eram admitidas. Eu dei para vocês como exemplo que a Dorothy Sayers, por exemplo, nunca foi admitida a essas reuniões, eram reuniões exclusivamente masculinas, e que oficialmente eles não tinham nenhum liame maior entre si, além de uma amizade. O Charles Williams era praticante de magia, embora ele fosse oficialmente anglicano. Ele tem até fundado uma associação religiosa dentro do anglicanismo. Ele era seguido especialmente por mulheres jovens, e ele tinha toda uma teoria baseada em Dante do amor como um excelente processo de iniciação. Então, ele vai ter problemas, embora tudo isso seja bastante obscuro, mas esse grupo dele parece que tinha
práticas bastante estranhas. Uma das biografias que eu li diz que o Williams era sadomasoquista, que ele gostava de causar sofrimento. Esse livro que eu estou lendo agora sobre os Inklings, que trata dos três ao mesmo tempo e da associação, conta algumas coisas muito, digamos, muito leves nessa linha, das penitências que ele impunha nesse grupo, mas embora ele fosse, então, oficialmente anglicano, ele tinha pertencido, como eu disse a vocês, à Golden Dawn, à Aurora Dourada. A Aurora Dourada é o braço inglês da Thule, que é a sociedade mística que fez o nazismo. Ele, pelo menos durante um tempo, ele foi da Golden Dawn. Mas se ele abandonou a Golden Dawn, enquanto associação, ele não abandonou absolutamente os princípios da Golden Dawn. Inclusive, um outro Inkling importante, o Barfield, é o quarto mais importante. Quando vocês virem na internet, em algum lugar, fotografias dos Inklings, normalmente vão aparecer esses quatro. O Tolkien, o Lewis, o Williams e o Barfield. Barfield é o quarto. O Barfield não era tão frequente nas reuniões, porque ele era advogado e a prática de advocacia dele era em Londres. E as reuniões eram sempre, invariavelmente, em Oxford. Então o Barfield só vinha de vez em quando. O Barfield era antroposofista. Como eu expliquei para vocês também, a antroposofia foi fundada pelo Rudolf Steiner, porque é uma associação teosófica, não abandona em nada os princípios da teosofia, só que para o Steiner ele acreditava que a teosofia dava pouca importância ao papel de Cristo, o papel iniciático de Cristo. Então ele vai fazer uma teosofia de marca mais especificamente cristã. Toda a teosofia diz que se deve buscar a filosofia perene. A filosofia perene é um outro nome para a gnose, ou a sabedoria, que ela deve ser buscada na tradição religiosa de cada um. Então não é de espantar que o Williams, acreditando nisso, sendo ligado a grupos místicos, mágicos, antroposóficos, etc, 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 fosse ao mesmo tempo oficialmente anglicano. Até a minha hipótese é essa, é que esse grupo tinha como, digamos, crença de base, aquilo que os unia a todos é uma doutrina esotérica que não impede de maneira nenhuma que eles se digam e sejam praticantes, cada um da sua própria religião, que pelo contrário, é isso que essa doutrina ensina, que cada um deve procurar essa doutrina secreta, essa sabedoria escondida na sua própria tradição. Então esses grupos vão dar naturalmente interpretações de caráter esotérico para os dogmas da igreja, para todos os sacramentos, mas isso em todos os campos. E, inclusive, eles acreditam também, isso vai aparecer muito nos livros do Tolkien, do Lewis, isso nos livros de teoria deles, isso é defendido, que os mitos antigos também são manifestações dessa mesma filosofia. É por isso que, na conversa do Tolkien com o Lewis, que é o próprio Tolkien que conta no livro dele On Fairy Tales, em que o Tolkien convenceu o Lewis a aderir ao cristianismo, a conversa começa dizendo com o Lewis era contrário à ideia de sacrifício, de um Deus que morre, coisas assim, e o Tolkien diz para ele, mas que ele aceita isso nos mitos, e ele diz, não, mas é que nos mitos é fictício, e no cristianismo é real. E o Tolkien argumenta, não, nos mitos é real também. E o Tolkien vai dizer nos livros dele, que aqueles mitos que ele cria, aquelas histórias que ele cria, que aquilo não é fantasia, que aquilo é a realidade. Diga, Silvia. Está não no Fairy Tales, está na verdade. do Humphrey Carpenter.
O Humphrey Carpenter, a biografia dele, que ele narra essa conversa do Tolkien com o Lewis. Mas ele diz que ela está quase que palavra por palavra no Fairy Tales. Ah, sim, no Fairy Tales e da teoria. Da toda essa conversa, quem narra é o Carpenter. Ah, sim, é verdade. O Chico está lembrando, porque eu fui de fato imprecisa. A conversa, quem conta da conversa é o Carpenter, na biografia. Mas ele diz que a teoria da conversa, o Tolkien também dá no On Fairy Tales, que essa teoria está toda posta lá. Não é que no On Fairy Tales... On Fairy Stories. On Fairy Stories, exatamente. On Fairy Stories. Não é que no On Fairy Stories o Tolkien conta que conversou com Deus. Não, ele não conta. Não é narrativo, é uma peça de teoria. Mas ele acredita, e até, uma outra coisa que acho que eu já comentei com vocês, eu li muitas biografias, então agora eu confundo um pouco. O Carpenter conta que a primeira vez que ele encontrou com o Tolkien, ele, conversando com o Tolkien estava falando sobre uns leitores que tinham escrito, e ele notou que ele atribuía realidade àquelas coisas, que ele tratava porque parece que o leitor apontava uma espécie de imprecisão. As coisas não podem ter acontecido assim, e sim por causa do que foi dito antes, uma coisa assim. E que ele disse, o Tolkien tratava não como um autor que cometeu um erro numa coisa que ele inventou, mas como um historiador que não contou direito o fato como o fato aconteceu. Mas um outro autor que eu li, contando uma biografia do Tolkien, dele também já com uma certa idade, quando o Carpenter conversa com o Tolkien também já tem uma certa idade, ele já está aposentado de Oxford e tudo, mas que o Tolkien diz para ele que naquele dia ele tinha visto um hobbit no jardim. Porque essa é uma outra teoria que aparece pincelada nas obras deles, isso aparece na trilogia cósmica do Lewis, se não me engano está no 3º volume, That High Your Strength, que por causa do estado em que está a Terra, nós não podemos mais ter contato com os seres intermediários. Mas que o normal, que é o que acontece em Marte, é o que acontece em Vênus, a gente vê nas viagens que são feitas na trilogia cósmica, lá os seres superiores, que é o que os homens são na Terra, os seres superiores, têm contato com todos os seres intermediários. Essa questão dos seres intermediários é tipicíssima da gnose, que o mundo é feito como cascas de cebola, camadas, e que cada camada tem certos responsáveis pela camada e um certo nível de seres, e que o iniciado pode transitar através das camadas. Isso aparece na gnose xiita, e justamente até tem um gnóstico português que tem um livro chamado A Influência da Gnose na Literatura Portuguesa, e ele fala o seguinte, que compreender o mundo é a respeito de saber que há um mundo superior e um mundo inferior. O iniciado trata da passagem. É isso que faz a iniciação. Dá a passagem, como é que você passa de um mundo para o outro. Mas esses mundos têm seres variados. Na teoria que aparece esboçada no Lewis, na trilogia cósmica, por causa do estado atual da humanidade, porque há uma espécie de revolta do condutor da Terra contra o grande condutor, e a Terra está num estado ruim. É disso que trata a trilogia cósmica. Que na verdade tem um outro autor esotérico que vai dizer que é disso que trata o livro do Tolkien também, O Senhor dos Anéis. É essa revolta tomando uma certa medida e se transformando numa coisa irreversível. Como se esse processo de divinização, de conhecimento fosse ser interrompido definitivamente,
se o lado mal perdesse. Nos dois livros, na trilogia cósmica e no Senhor dos Anéis, é mais ou menos isso que acontece. Ele explica, o Tolkien, essa questão do mundo intermediário no Fairy Stories, que ele chama do Reino de Faerûn. Isso, o Schlitter está dizendo que, teoricamente, o Tolkien trata disso no Fairy Stories, que esse mundo de Fairy, ou Fairy, eu não sei como é pronunciado em inglês, esse mundo, como é que a gente traduzia? Esse mundo feérico, né, mas a gente não tem o substantivo em português, né? A gente diria o mundo da fantasia, etc, etc, mas esse mundo, digamos, ele é mais real que o mundo em que a gente vive. Bom, então, eu já fui até entrando um pouco pelo assunto. Nós tínhamos tratado na última aula, então, dos elementos de crítica externa que nos faziam supor que existe algo de subjacente a esse grupo e que essas coisas que o fato deles lerem as obras uns para os outros não é simplesmente vamos nos divertir um pouco, cada um vai ouvir o livro do outro, que é muito difícil que um grupo se mantenha fazendo isso durante 20 anos, que é o tempo que eles fizeram, por nada. Reuniões 2 vezes por semana durante 20 anos, é muito difícil que elas sejam por um propósito um pouco aleatório. Quem se reúne durante 20 anos 2 vezes por semana, normalmente está trabalhando em alguma coisa. Porque se são simplesmente amigos não precisam marcar. Porque, claro, quando a gente é amigo de alguém, a gente pode se encontrar 2 vezes por semana durante 20 anos. Mas não é com hora marcada. Não é uma reunião em que as pessoas vão lá e que mulheres não podem entrar e o que nós vamos fazer é isto aqui. Não é? Então, a gente tinha examinado um pouco os elementos de crítica externa, quem eram essas pessoas, como várias delas estavam oficialmente ligadas ao esoterismo. Nesse grupo, metade estava oficialmente ligada ao esoterismo. O Barfield e o Williams estavam oficialmente ligados, os outros dois não oficialmente. Todos eles tinham participado já de grupos literários que sempre só tem homens. Isso é sempre uma característica muito forte das associações iniciáticas. As associações iniciáticas frequentemente não admitem mulheres. Até tem uma especialista que diz que as que admitem mulheres não são sérias. São muito assim de segundo nível. Que tem depois umas que são só de mulheres. Nessas não são admitidos homens. Mas ela falou que essas são mais ligadas em geral com ritos de fecundidade e são mais frequentes nas sociedades primitivas. Quem diz isso é uma grande especialista em esoterismo na literatura, sobretudo, que é a Simone Vierna. Agora eu vou justamente, o que eu vou comentar com vocês daqui em diante, que é a questão da crítica interna dos livros, eu pego a teoria na Simone Vierna. A Simone Vierna, ela é especialista, sobretudo, acho que o maior livro dela é um livro sobre o Júlio Verne. Júlio Verne é um romance iniciático. Não é nesse livro que eu me baseio, porque aquele livro ele vai pegar toda a teoria do romance iniciático e vai aplicar sobretudo no Júlio Verne. Mas ela tem um outro livro chamado Rite Roman Initiation, que é desse livro que eu tirei uma citação que eu já dei para vocês, falando do caráter iniciático de toda e qualquer literatura, como toda e qualquer literatura ficcional tem características que se assemelham à iniciação. Ela dá um texto de um crítico francês, que não está tratando de iniciação, mas ela mostra como tudo que ele dá como característica do texto literário poderia ser dito do rito iniciático. Nesse livro, o Rite Roman Initiation, eu acho que até já comentei isso com vocês, mas comento para aqueles que gostavam. Ela faz uma coisa muito interessante, a Simone Vierna. Ela vai pegar ritos iniciáticos desde a antiguidade grega. Ela vai pegar se não me engano, ela pega os ritos de Eleusis. Depois ela pega ritos iniciáticos da maçonaria moderna. Basicamente ela pega esses dois,
Mas ela pega também, a gente vê que ela tem uma erudição na matéria enorme, ela trata de muitos ritos iniciáticos de povos bárbaros. Essas coisas que são estudadas pelos antropólogos, que o Mircea Eliade estudou enormemente, que o Lévi-Strauss também estudou enormemente, ela pega tudo isso para fazer o quê? Ela vai fazer uma espécie de sistematização. Tem um quadro no livro dela em que ela vai pegar, juntando todas essas tradições, examinando o que elas têm em comum, ela dá o passo a passo do que é um rito iniciático. Quais são as etapas de uma iniciação? O que é que se repete em todos esses ritos, nos gregos, nos povos não civilizados, na maçonaria moderna? Eu estou esquecendo, tem um terceiro que ela... Ah, sim, acho que talvez sejam os ritos medievais. Eu me lembro que ela dá 3 pontos principais. Pena que eu não trouxe o livro, senão podia até dar uma olhadinha. Bom, e depois de fazer isso, ela vai então examinar algumas obras de literatura, romances, mostrando como nesses romances esses pontos de iniciação aparecem. Como todo o percurso iniciático é sofrido pelo personagem nesse livro. É isso que ela vai fazer. Um dos exemplos que ela dá justamente é o Júlio Verne. Eu não sei qual livro ela escreveu primeiro. Porque esse é um livro pequeno, é um livro que deve ter 150, 200 páginas, é um livrinho. Depois o livro que analisa o romance do Verne é um livro que deve ter 1.600, 1.800 páginas. É de fato um livro assim enorme. Mas que esse aí, infelizmente, ainda não tive tempo de ler. Eu li um outro dela sobre o romance iniciático de Júlio Verne. E até agora, recentemente, eu descobri por causa do Tales. Viu, Tales? Aquela associação lá que você me apresentou como de la Niebla. E aí eu pensei, bom, de la Niebla, ele era francês, é a Associação de Brouillard. É uma associação esotérica muito importante, fundada no século XVI em Lyon, e é uma associação esotérica que só tem literatos. O Júlio Verne foi dela, mas o Alexandre Dumas também foi, e uma porção de autores importantes do século XVIII e XIX francês são dessa associação secreta. E hoje lançaram recentemente na França 2 livros tratando do assunto, um grande especialista e que fala muito do Júlio Verne, mas de todos os outros pertencentes a essa associação secreta, que eu confesso é uma associação secreta da qual eu nunca tinha ouvido falar. Realmente secreta. Mas é que de fato, filho, o autor fala isso, que é espantosa essa sociedade, a manutenção dela e o nível de segredo dela mesmo. Que ela se mantém tranquila desde o século XVI e com pouquíssima publicidade. Quase ninguém, digamos assim, sabia da existência dela. Uma outra que é dessa associação é a George Sand. E uma coisa curiosíssima, todo mundo que é da associação tem que, em alguma parte da sua obra, escrever uma frase em latim. E esse autor, uma das descobertas dele é que ele achou na obra do Júlio Verne. Aí ele acabou de provar, sim, ele era da associação do Brouillard. E sabe qual que é a frase? In Arcadia sum. Estou na Arcádia, porque a Arcádia, que é aquilo que a gente aprende na escola, né, os pastorzinhos e tal, a Arcádia é um locus iniciáticos. O pastor é o iniciado. Toda aquela questão da Arcádia, aquilo tudo é linguagem. Vocês lembram da Arcádia? Eu, Maria, não sou algum vaqueiro, crestado de guardar alheio gado. Vocês não lembram dos Árcades aqui da... Os Inconfidentes eram todos Árcades.
que ninguém estudou literatura, pelo amor. Todo mundo cabulou aula aqui, ó. A cara de paisagem que me fazem quando eu falo essas coisas. Não, mas na minha escolinha pública eu ouvi falar dos Sócrates. É verdade que ninguém me contou que aquilo era um locus iniciático, que eles eram todos iniciados, mas eu ouvi falar. Bom, mas então o que eu fiz? Eu peguei o esquema da Simona Vierna e apliquei no Hobbit. Eu procurei aquilo que ela diz, que faz parte do romance iniciático. Por que etapas o personagem tem que passar. E ele passa por todas. Todas as etapas estão lá. Eu não sei se alguém aqui leu The Hobbit. Alguém leu The Hobbit? Você leu, Tadelli? É, você também leu, Paulo. Paulo, o padre sabe disso? Paulo. Paulo é iniciado. Yuri, o Paulo é iniciado. Tenta promover a gente. Foi da minha época ruim também. Tá. Bom, pelo menos você leu The Hobbit. Em quase todo lugar que eu pergunto, ninguém leu coisa nenhuma, todo mundo viu o filme. Então, eu vou citando. Ah, sim, mas antes desse esquema do Hobbit, eu quero dizer para vocês uma outra coisa. Em primeiro lugar, analisando os livros do Lewis e do Tolkien, tem vários elementos que no Williams, então, mais ainda. Os do Williams, o próprio Tolkien, eu não sei exatamente por quê, mas 20 anos depois desses... Muito mais tarde, bem no fim da vida do Tolkien, ele vai um pouquinho querer dizer que ele não era muito amigo do Williams. Eu não sei exatamente por quê. O Carpenter se dedica a mostrar que é mentira, era assim. Ele vai dizer, ele fala, 20 anos depois, ele fala que não era muito amigo, que não tinha muito que conversar com ele. Mas não é verdade. E aí conta encontros dos dois sozinhos, conta conversas e tal, eu não sei. Ele não levanta hipóteses. Por que o Tolkien mais tarde vai querer um pouquinho se separar psicologicamente do Williams? Mas ele prova que não, que eles eram amigos, sim, que eles tinham muito em comum. Mas enfim, eu vou dar para vocês uma lista de pontos da doutrina esotérica que aparecem no Livro dos Três. Até uma outra coisa que eu achei interessante, me escreveram. Depois que... não foi nem isso porque eu dei alguma aula sobre o Tolkien, foi porque eu dei aquelas origens esotéricas do modernismo. E me escreveu um senhor, cuja mulher foi, durante 20 anos, uma iniciada. Ela participava de grupos esotéricos, ele até me deu os nomes dos grupos e tudo. Depois ele disse que, graças a Deus, ela se converteu, é católica hoje. Mas que foi nos grupos esotéricos que apresentaram para ela o Tolkien e o Lewis, como livros em que ela podia ter uma exemplificação da doutrina esotérica que ela aprendia lá uma das associações que ela participou foi a Nova Acrópole. Uma delas foi essa. A carta está no site? Está no Floss Carbelli, né? Está no Floss Carbelli, exatamente. Então quem tiver interesse pode ver lá. Bom, então quais são os pontos de doutrina esotérica que aparecem nos livros do Lewis e nos livros do Tolkien? Eu li menos os livros do Williams. O Tolkien tinha razão numa coisa, é muito difícil de entender. Aliás, essa era uma crítica comum aos livros do Williams. São muito, muito, muito difíceis de entender. São muito esotéricos. Você precisa muito de uma chave, senão você não sabe do que ele está falando. É muito esquisito, muito esquisito. Curioso, né, que um deles, que foi o que eu li, mas eu li só um trecho, só li um começo. Justamente porque ele trata de um assassinato. É muito curioso como essa turma gosta de livro de detetive. Eu já comentei isso com vocês, né, que muitas dessas pessoas ligadas a esses grupos esotéricos de direita vão contar a história de detetive. Eu não sei porquê. Eu desconfio por causa de uma fala de uma personagem num livro da Agatha Christie. Eu comentei isso com vocês, né? Comentei aqui? Não? Tem um livro da Agatha Christie,
acho que é The Crooked House. Acho que é The Crooked House. É um livro bem desagradável. Que tem uma série de assassinatos, claro, como sempre, né? Tá se descobrindo quem é o assassino. E tem na casa uma menininha. Ela vai ser a assassina. Ela que mata todo mundo. Mas tem um momento em que ela está, digamos assim, ajudando o detetive. Até o detetive fica preocupado com ela, porque o assassinato não é uma coisa para uma criança se meter, pode acontecer alguma coisa com a menina e tal, né? Mas tem um momento que ela está conversando com o detetive e ela fala, bom, tal pessoa não pode ser, tal, não sei o quê, lá. Porque ela... Aí o detetive se espanta com ela, diz aquilo, ela fala assim, mas por que você não sabe? Nas histórias de detetive, as coisas nunca são o que parecem. Então, e é verdade, nas histórias de detetive as coisas nunca são o que parecem. A realidade nunca é o que parece. É bem curioso isso, porque já no Sherlock Holmes, você tem por um lado uma espécie de racionalismo, mas é um racionalismo intuitivo. O Padre Brown do Chesterton. Por intuição, não é? Mas é uma intuição raciocinada que me faz pensar nas teorias do livro sobre a razão. Porque ele tem um livro para uma apologia da razão, cristandade e romantismo. É uma trilogia curiosa. Juntar razão com romantismo. Eles usam razão num sentido que eu infelizmente ainda não peguei bem. E, portanto, eu não posso bem explicá-lo. Mas é um ponto interessante para investigar, porque não é a razão como São Tomás de Aquino usa a razão. É uma outra coisa, em que intuição tem uma parte importante. E esses livros são todos assim. Os livros do Father Brown, muito. Mas mesmo os da Agatha Christie, que também tinha uma ligaçãozinha com essa direita, não sei qual, mas tinha. Porque ela assinou o pedido para Paulo VI para manter o rito antigo. Ela que era anglicana. E eles obtiveram, em Londres, nunca deixou de ter o rito antigo. Tanto que o indulto é chamado indulto Agatha Christie. Esse indulto que o Papa deu, ela foi uma das signatárias. O que é uma coisa bem curiosa. O filho dela, o único filho dela, né? Ela tem só um filho, né? Agatha Christie, se não me engano. Ele se converteu ao catolicismo. Ficou católico em alguma fase da vida dele. Bom, mas enfim, vamos então pegar os pontos. Vocês desculpem, eu estou sendo digressiva, mas é que eu acho que todas essas coisas, como nós estamos falando de um tema nebuloso, a gente precisa ir juntando um pouco elementos para procurar entender melhor, para ver que tem muita coisa ligada nisso tudo. Primeira coisa que aparece nos livros deles. Um criador inicial que cria arcontes. Arcontes é a palavra que eu estou usando, não é que eles usam arcontes. No Lewis, eles são oiarsas. É o oiarsa da terra que se revolta contra o Deus máximo lá, aquele que emana as coisas. Esse criador inicial, ele como emana esses arcontes, que serão os responsáveis pela criação da matéria. Isso no Silmarillion está descrito de modo teórico. Aparece como dado na trilogia cósmica do Lewis. Aparece como pressuposto meio longínquo no Senhor dos Anéis, até no The Hobbit. A gente sabe que tem um máximo lá em cima e depois criaturas subalternas, que umas ficam do lado do bem, outras ficam do lado do mal, etc, etc. Bom, então, a revolta de uma ou de alguma dessas criaturas contra o Criador Supremo. Depois, uma luta cósmica pelo poder definitivo sobre todos os seres. A existência de mundos e universos superpostos. Que isso é típico da gnose, como eu já disse. Tem a teoria da Table de Mérope, que também está na base do simbolismo do século XIX, da teoria das correspondências do Baudelaire, de que
O mundo é feito então em camadas superpostas, e o que acontece numa camada influencia o que acontece em todas as camadas. É a teoria do pantógrafo. Sabe o que é pantógrafo? Aquela coisa que a gente usa para criar um desenho? Tem uma ponta seca e uma ponta com tinta, de qualquer tipo, que você vai copiando um desenho, ele vai saindo do outro lado. Então, por isso que é importante a ação numa camada do universo, porque ela mexe nas outras camadas do universo. Algumas crianças ingênuas, e algumas pessoas que não deveriam ser tão ingênuas, vão dizer que isso aqui é um esquema católico. Ah, tá vendo? Tem o Criador, depois tem a revolta dos anjos, e aí as pessoas estão divididas, e... não. Primeiro, Deus não emana nada. Não há nenhuma parte da substância divina que sai dele. Deus cria todas as coisas no seu verbo. E as criaturas são completamente separadas do Criador. Depois, não existe luta cósmica pelo poder definitivo. Porque essa luta cósmica pelo poder definitivo supõe duas forças de uma mesma, digamos assim, de um mesmo poder. É a teoria gnóstica dos contrários idênticos, da divisão dentro da própria divindade. Na doutrina católica não tem nada disso. Não há a mínima possibilidade do demônio a tomar o poder definitivo, do demônio, digamos assim, ganhar. Nem é uma questão de que, digamos assim, num certo momento, que é como acontece com eles, a divindade está fraca, e aí então vai ter essa luta cósmica, e você vai voltar para um estado inicial. Não tem nada disso. Então, é ingênuo querer comparar isso com a queda dos anjos. De fato, a história ela não tem nada uma coisa a ver com a outra. Você pode pegar certos elementos isolados e querer compará-los. Mas não é real. Basta ver o Silmarillion e conhecer as teorias gnósticas. O que os gnósticos justamente procuram fazer? Dar uma interpretação para a doutrina católica que aproxime da teoria gnóstica. É isso que eles procuram fazer. E é isso que se faz, inclusive, com os livros do Tolkien e do Lewis. Dá toda uma interpretação católica para uma cosmogonia que não é católica. Uma cosmogonia que é de origem esotérica. Um outro ponto, então, que eu já falei, que não tem nada a ver com o catolicismo, é a existência desses mundos superpostos e o papel dos iniciados nessa luta. Eles são uns poucos iluminados que vão guiar os acontecimentos. Então isso acontece na trilogia, isso é o que acontece no The Hobbit, e depois o Hobbit, quando ele volta pro local de origem dele, esse vai ser o papel dele, vai ser o papel de um iluminador. Até aqui está tudo claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? No Hobbit, que é um romance, uma novela, um conto iniciático. Pronto, então, a primeira coisa para uma iniciação é o que ela chama de preparação. E ela até comenta uma coisa que é bem interessante, porque vai aparecer muito no Vierna, é que a pessoa que vai ser iniciada, ela não quer ser iniciada. Ela está muito feliz com a vida que ela tem, ela não tem nenhum interesse de descobrir um outro nível de coisas. Isso aparece muito nos livros do Vierna. Do Verne. Não para todos os personagens. Nos livros do Verne sempre tem alguém que já é iniciado. Por exemplo, no Phileas Fogg, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Volta ao Mundo em 80 Dias. O Phileas Fogg, ele tem todas as características de até um dos livros que eu li, diz até de que grau de iniciação ele é. E ele chama como Thales Fogg Brouillard. Ele tem o nome. E ele é o primeiro livro do Verne. Ali ele, entendeu? Aí acho que ali que ele pegou o modelo, vou falar de iniciação como historinha. E aí depois ele vai repetir indefinitivamente. Mas esse aí ele dá até o nome da sociedade secreta para o fulano. Fogg.
Brouillard, niebla, como se diz em espanhol. Mas o fulano que vai com ele, alguém lembra o nome dele? Passepartout. O Passepartout, quem lembrou? Você, Alex? Quem foi? Foi você, Tadelli? Foi? O Passepartout, que é um nome curioso também, ele não queria ir. Justamente, ele estava procurando um emprego para poder ficar tranquilo na casa dele, ele não queria nada daquilo. E ele vai, claro, mudando. Mas então tem essa fase preparatória. No Hobbit também vai ser assim. Ele não está nem um pouquinho interessado em nada. Ele está lá na casa dele e aí de repente aparece aquele personagem que vai ser o grande iniciador e marca, diz que vem no dia seguinte, e aí no dia seguinte ele vê que ele está metido numa viagem, que eles vão para longe, que há perigo, e ele vai simplesmente porque ele não consegue se livrar. Então, segundo a Simona Vierna, isso é comum no rito iniciático. Uma espécie de resistência daquele que vai ser iniciado. Dependendo da coisa, tem até, digamos, tem uma espécie de teatralização disso. Bom, então tem essa parte da preparação. Depois vai ter uma morte iniciática, pela qual o Hobbit vai passar. Você lembra, Tadelli, de que que ele vai meio se perder dos outros, e ele vai ficar lá desacordado, e é logo no começo, né? Logo ali naquela hora do bosque, né? Com os gigantes, né? Isso. Não é? Depois tem os ritos de entrada, que são vários. Ela vai mencionar rapto, perda de conhecimento, bebidas, cantos e jejuns. Tudo isso vai aparecer em várias fases do Hobbit. Questão de perda de conhecimento, lá o lugar que se você bebesse você não lembrava mais. Bebidas que eles tomam e eles esquecem, os cantos que são cânticos iniciáticos que provocam uma espécie de êxtase, tudo isso. Depois, viagem ao além. Aqui o além deles é o além das montanhas. Eles têm que passar aquele grande obstáculo, né? Aquela terra que fica nos extremos limites. Eles têm que passar. No Hobbit há essa representação das montanhas. Mas vejam, como tudo isso aqui são elementos constitutivos do livro. As vigílias, o silêncio, tortura, o deslocamento iniciático, eles vão para um outro lugar, grutas, túmulos, monstros devoradores, labirintos, e eles vão chegar no centro do mundo. O centro do mundo, ela diz, que sempre no centro do mundo, o que tem no centro do mundo? Tem um monstro. Às vezes, você entrar no centro do mundo é você entrar no monstro. Lá é aquela cova, aquela cova do dragão, no Hobbit, onde eles têm que ir, não é? E até uma coisa que eu... Não, mas tem não sei se no Senhor dos Anéis... Não, mas tem também um dos antigos demônios, chamam demônios, que os anões cavaram fundo demais. Isso, aí é um Balrog. Mas isso então está no Senhor dos Anéis, né? Não, porque no Hobbit não tem isso, porque eu devo confessar que eu ainda não tive coragem de ler o Senhor dos Anéis. Eu vou ler, mas ainda não tive coragem de ler, porque eu só conheço o Hobbit. Mas então, cavaram, aí chegam num lugar onde eles não deveriam ter chegado. Isso também é um tema iniciático, esse negócio de chegar onde não se deveria ter chegado. A ganância dos anões em busca do ouro lá, das pedras preciosas, fez eles cavarem fundo demais e encontrar o que não deviam. Encontrar o que não deviam, né? Os monstros que estavam lá, enterrados lá. Isso está, por exemplo, na lenda de Ícaro. Ir onde não se devia ir. O pai adverte Ícaro para não subir perto demais do sol, porque senão a cera vai derreter
E as nuvens vão molhar as penas e ele vai cair. E é o que acontece, Ícaro morre. Ele é o iniciado que passa do limite. Eles todos têm muito essa preocupação com o passar do limite. E é por isso que o iniciador é tão importante. Porque ele que deve dizer qual é o limite. Ele que dá o limite. Bom, aí tem o Renascimento, que é a saída... Até uma coisa que eu acho curiosa do Carpenter, tem um momento que ele está na biografia que eu li do Tolkien. O Carpenter, a gente vê que é uma pessoa que sabe muito do que está falando. Ele agradece a família do Tolkien, que o recebeu durante, se não me engano, 3 anos e meio em casa, todos os dias, para ele pesquisar todos os papéis. Então ele tem assim um conhecimento de tudo muito grande. Ele goza muito da confiança deles. As biografias do Tolkien, do Lewis, dos Inklings, são todas biografias autorizadas e tal. Eu até tenho a impressão que o Carpenter pertence, de uma certa maneira, ao mesmo grupo que eles. Eu tenho até essa impressão, pode ser uma impressão falsa, mas eu tenho essa impressão. Mas eu achei muito curioso, porque esses livros de pessoas que são de grupos esotéricos, eles sempre deixam pistas, isso faz parte do jogo. Porque eles querem que as pessoas mais espertas percebam que ali tem mais do que parece à primeira vista. E tem um momento em que o Carpenter está contando de uma apresentação que o Tolkien fez em Oxford. Eu acho que ele estava falando do Beowulf, é assim que fala? Beowulf ou Beowulf? Como é que fala Tolkien? Beowulf, né? Pronuncia... É porque eu não sei essas línguas antigas, eu não sei se pronuncia como W ou como V, como o alemão. Então é Beowulf, né? Que se fala. Era uma apresentação sobre o Beowulf. E foi uma aula importante para ele dar, etc, etc. Ele disse que causou muito boa impressão. Ele vai até escrever um livro sobre isso, que o Carpenter diz que até hoje é um dos livros mais importantes que já foi escrito sobre essa obra, até hoje, embora tenha mais de 50 anos, 60 anos. E aí ele comenta das dificuldades de dar aula, não sei exatamente porquê, e ele comenta assim, mas que estava tudo bem, porque nesse momento ele já tinha estado na cova do dragão. A impressão que eu tenho é que ele está dizendo a quem entende que ele já tinha sido iniciado. Porque não faz nenhum sentido muito claro o que ele quer dizer ali, que ele já tinha estado na cova do dragão. E estar na cova do dragão é, segundo a Simona Wierna, ou ter estado no interior do monstro, ou ter estado na cova do monstro, é um código para dizer que alguém foi iniciado. E de fato a frase está lá num contexto que, como assim? Por que ele esteve? Ele já tinha escrito o Hobbit, é isso? Mas é estranha a frase, e como dizia já o Dante, voi che avete l'intelletto sano, como é que é? Tadelli? Stai attenti? Guardate la dottrina che si nasconde. Guardate la dottrina che si nasconde sotto il velo dei versi strani. Então, quando num livro você encontra uma frase, você fala o quê? Como? Por que ele está falando isso? É bom sempre prestar atenção. Bom, mas então, no Hobbit também tem isso, ele vai lá, ele entra na cova do dragão e ele sai vitorioso, e tem a saída feliz e a volta para a vida normal. Só que a volta para a vida normal, ele volta outro. Toda a parte final do livro é para descrever essa superioridade com que o Hobbit volta para a casa dele. Como ele passa a partir dali a ser diferente, ele tem uma certa distância dos outros, que é notada por todo mundo. E que eu acho bem curioso. Vocês sabem que o Tolkien fazia os próprios desenhos dos livros dele, né? Esse desenho aqui do centro é como o Tolkien imaginou e desenhou a casa do Hobbit quando ele volta. Ele está ali fumando o cachimbo dele, que é uma coisa que ele faz continuamente, com mais criativo. E o que eu acho bem interessante é que o chão é de loja maçônica.
ele tem o chão típico, os quadrados brancos e pretos, que tem em toda a loja maçônica. Então ele dá essa indicação por desenho de que o Hobbit ele tem agora um local de iniciação. Mas voltando então, mais um dado de crítica interna, o Silmarillion. O Silmarillion, ele tem uma cosmogonia esotérica. Aqui, o dado de crítica interna, mas não fui eu que levantei. Eu só comecei a ler o Silmarillion. Quem trata disso é esse autor aqui, ó, o Weidner. Ele que trata disso. O Weidner é ele mesmo iniciado, bem esotérico. Você conhece o Schlitter? Nossa, Schlitter, achei alguém que você não conhece. Isso é uma coisa espantosa. Mas esse aqui você conhece, o Godwin. O Jocelyn Godwin você conhece. Esse você citou na sua tese. Então você não vai poder negar que esse você conhece. Que também ele é também esotérico, hermético, né? E eles que tratam desses elementos esotéricos na obra de Tolkien, não que eles estejam absolutamente criticando, pelo contrário, eles estão elogiando, mostrando como a obra do Tolkien é interessante, como ela é um belo exemplo da cosmogonia esotérica. Então, eles dizem que esses 4 estágios da criação do Silmarillion, que esses quatro estágios da criação são sempre de origem esotérica. A criação católica não tem 4 estágios. Tem 7 dias, 7 períodos, mas não tem esses... Porque esses 4 estágios aqui, eles são como estágios de emanação da divindade. Porque isso é uma grande diferença daquilo que a gente chama de cosmogonia, do Exildo, por exemplo, ou de qualquer cosmogonia esotérica, porque ali o mundo é sempre apresentado como uma decorrência de um processo evolutivo da divindade. É completamente diferente da criação católica, em que Deus absolutamente permanece sendo o que Ele é e faz pelo seu verbo, pela sua inteligência, coisas fora dele. Não há processo emanativo. Esses 4 estágios da cosmogonia esotérica é que aparecem no Tolkien. Então, o primeiro, que é esse, ele chama de Ilúvatar, The One. A primeira coisa, ele emana os construtores, The Builders, que são chamados nesse livro de os Ainur. No livro do Lewis corresponde aos Oyarsa. Esses construtores, e é uma coisa muito curiosa, isso aqui é, acho que isso que é isso é o Joslan que estuda, a questão da emanação através da música. E que isso ele tira de processos emanativos da Cabala, que falam em processos musicais. Bom, então, depois tem esse processo emanativo se constrói em música, e nessa música aparece uma ideia possível do cosmos. Só que o cosmos, ele não vai refletir o The One, o Ilúvatar lá. Ele vai refletir esses Ainur. E vai então ser criado com as limitações deles. O cosmos, digamos assim, é uma coisa meio de segunda categoria, que não reflete a divindade primeira, mas que vem com as limitações dos demiurgos, que é o que toda a cosmogonia gnóstica diz. A criação do universo vem, na melhor das hipóteses, de seres secundários, frequentemente de seres que estão em revolta contra o Criador. Aqui ele não fala muito dessa revolta. É como se fosse uma coisa, digamos assim,
Eles vão ter essa ideia de fazer isso, mas não é ainda em oposição ao Criador. Mas isso ainda não é o mundo. Por fim, o próprio Ilúvatar dá substância ao ideal, resultando em Ea, o mundo que é, no qual os Ainur tinham que trabalhar. Aí os Ainur vão trabalhar para ir, digamos, desenvolvendo isso. Bom, então, como eu já disse, o esquema de criação de Tolkien não tem nenhuma relação com a criação católica, na qual Deus faz tudo Ele mesmo, mediante o seu verbo. Deus disse e a luz se fez. Não há criadores intermediários nem secundários. Por outro lado, esses estágios correspondem aos 4 mundos da gnose: o mundo arquetípico, o intelectual, o imaginal e o físico. Tem um trabalho que eu ainda não li, que relaciona esse esquema do Tolkien com o mundo imaginal da gnose Sufi, não é isso, Schlittler? E que usa como base para isso também On Fairy Stories, não é? Ele diz que é lá que está toda a teoria que mostra que a teoria do Tolkien é a mesma da gnose Sufi. Eu acredito mais, me parece, em fontes comuns do que no Tolkien pegando direto da gnose Sufi. Eu acho que mais provavelmente a gnose Sufi e o Tolkien têm a mesma fonte. Eu desconfio de uma fonte judaica. Porque tudo que é importante no mundo tem uma fonte judaica. Então eu desconfio de uma fonte judaica. E correspondem também aos 4 mundos da Cabala. Tudo de novo, estou citando autores especialistas. Não estou inventando, eu nem teria como inventar nada disso aqui. Estou apenas citando os especialistas. Então vocês veem que quando eu digo não, o que tem atrás disso não é a doutrina católica, não é porque eu estou de má vontade, não é porque... Não, é porque de fato os especialistas dizem que não é. E basta. Eu até me espanto que alguém lendo o livro, a pessoa só vai dizer isso aqui é doutrina católica porque ela ouviu e ela quer repetir. Porque ninguém teria essa ideia por si mesmo. De jeito nenhum aquilo parece com nada do catolicismo. Se não tivesse alguém dizendo, ninguém ia ter essa ideia. Bom, os 4 mundos também correspondem, essas 4 etapas, aos 4 mundos da Cabala. O mundo axilútico, na qual habitam os arquétipos ou os aspectos da realidade. O mundo briático, que é o dos arcanjos, das emanações musicais. O mundo iesirático, que tem as criações visionárias, é o imaginário. E o mundo asiático, da formação física, que é o último estado. Então, na iniciação, qual é o primeiro ponto que você faz? Você passa do mundo físico para o mundo imaginário. Por isso que todos esses grupos dão tanta importância para a imaginação. Por isso que se fala hoje da educação da imaginação. Isso não existe na doutrina católica. Ficar inventando historinha não existe na doutrina católica. Porque precisa educar a imaginação. Não, a imaginação, como disse Santa Teresa de Jesus, é a louca da casa. O que precisa fazer com a imaginação é pôr rédea curta nela. A imaginação não tem esse papel primordial no processo de conhecimento, como eles querem dizer que tem. E que por isso que eles dizem que precisa do mito. O mito é que te daria acesso a essa primeira subida, essa primeira passagem de mundo. Você passaria para o mundo imaginal. Bom, corresponde também às 4 idades da gnose antiga: a idade do ouro, a idade da prata, a idade do bronze e a idade do ferro. É por isso que todos esses grupos são conservadores. Tamires, para trás da costura, tem que voltar para trás. Por quê? Porque o ideal está lá no começo, na idade do ouro. Por isso que todos os grupos de direita, eles têm sempre esse desejo, por isso que eles são, digamos, conservadores. Mas é como o bom, os progressistas colocam a utopia à frente. Essa divinização do homem, ela vai ser criada lá na frente. Os gnósticos, a direita, coloca lá atrás.
O importante é voltar. Por isso que eles falam em tradição. A Idade do Ouro é a primeira. E todo o processo posterior é de decadência. O que precisa fazer é voltar. Aliás, tem um livro bem interessante que vale a pena ler, chama-se A Ideia de Decadência no Mundo Ocidental. É um livro bem interessante. Bom, então, o Weidner diz o seguinte: uma leitura atenta de Tolkien revela sua obsessão com essas idades, e em particular a transição da terceira para a quarta idade, a idade do homem, máquinas e poder. Tá certo? Essa questão do poder, da máquina, na trilogia cósmica é o tema. Bom, por fim eu queria mostrar para vocês também alguns desenhos significativos. Um eu já mostrei. Esse aí é o arco de Tolkien. Como chama esse arco? Como é que chama a terra em que eles iam entrar? Inclusive o Carpenter, nesse livro sobre os Inklings, para explicar como fizeram as reuniões, ele fala que uma maneira possível é reportar uma reunião. Ele fala, não é uma reunião que aconteceu, não tinha ata. Mas eu vou pegar só frases que essas pessoas... Moria. Portal de Moria. Portal de Moria, exatamente. Eu vou pegar só frases que essas pessoas escreveram em algum lugar e vou tratar só de assuntos que eu sei que foram tratados lá e como é que eles faziam por causa dos diários de algumas pessoas e tal. E justamente o que ele põe que está acontecendo nesse dia, o Tolkien está mostrando o desenho do Portal de Moria para o Lewis. E o Lewis faz algumas observações sobre o Portal de Moria. Ora, o Portal de Moria é esse que o Tolkien desenhou aqui. A coroa, as 7 estrelas, as 2 colunas típicas da loja maçônica, Oz e Booz, com as plantas enroladas. E lá está o portal típico da maçonaria, para vocês compararem. Vocês podem notar que tem as mesmas 7 estrelas, os sinais do Sol e da Lua, a planta que se enrosca e que o chãozinho quadrado de branco e preto, se não aparece aí, aparece no outro desenho. Agora, isto é uma coincidência? Tenha santíssima paciência. Isto é um símbolo católico? É um símbolo muito católico. Isto é um símbolo católico. Não é? É uma coincidência? Estes homens super cultos não conheciam o portal típico da maçonaria iniciática. Que coisa, não? Para alguns que podem ficar mais impressionados com esse negócio deles falarem que os mitos são uma boa maneira de divulgar a fé, isto é mentira. Pensem no seguinte: quem sabe a maneira boa de divulgar a fé, quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo inventou algum mitinho para nos ensinar a fé? De jeito nenhum. Quando ele vai ter que falar de coisas muito altas que a gente não consegue pegar, ele cria algumas histórias ficcionais. Com o quê? Com elementos absolutamente da realidade. Porque a realidade é que é boa. Então é a mulher que perdeu a dracma. Não tem que inventar elfo. Sabe, deu mais o quê? Não. É a mulher que perdeu a dracma. É o semeador que saiu a semear a sua semente. Deus criou a realidade para nós o conhecermos. O mito é ruim. Eu já contei para vocês, repito porque alguém pode não ter ouvido, a única vez que o Orlando não conseguiu concluir uma aula foi na Itália, num grupo de direita que ele foi dar aula. Que ele não sabia muito, faz muitos anos, quando era bem jovem, devia ter por volta de 40 anos, e convidaram para dar aula num lugar em Roma, ele foi, foram um pessoal ligado a essas direitas, acho que foi o Dematei que o convidou. Ele foi dar aula lá num grupo, e quando ele disse todos os deuses dos pagãos são demônios, começou uma tal revolta na sala, uma tal gritaria, um tal movimento,
que a aula não pôde ser concluída. Começou uma briga violentíssima. Por quê? Porque eles eram todos dessa turma que acha que os deuses dos pagãos são os Oyars antigos e que, se a gente souber entender, tudo isso é a mesma tradição. Mas aqui, um dos autores que eu li, um dos poucos autores que eu li que é contra o Tolkien, ele faz um apanhado. Ele cita esse Peirce. Esse Peirce é um grande divulgador do Tolkien como católico, ele tem uma série de aulas para tratar disso. Mas ele diz isso aqui: para Tolkien, o mito era a única maneira pela qual certas verdades transcendentes podiam ser expressas de forma inteligível. Ora, essa afirmação, se o Tolkien de fato pensava isso, ele é um atrevido. Porque então Nosso Senhor não soube fazer. Os apóstolos não souberam fazer. Não souberam. Ou então, ele está tratando de outra fé. Porque o mito não é a única maneira pela qual a fé católica pode ser transmitida de maneira inteligível. Ou ele está tratando de outra fé, ou ele é um atrevido. Ele acha que ele sabe fazer melhor do que Nosso Senhor. Melhor do que os apóstolos. Porque ninguém fez mito para explicar nada. Então é da gente se perguntar. Então ele está falando de uma outra fé. Então é isso. Essa outra fé, tá bom, é verdade. A maneira mais eficiente de transmitir a gnose é através de mitos, sim. Porque se você falar claramente aquela loucura, é mais difícil das pessoas engolirem. Então esse autor que dá essa... Eu não cito quem é, porque ele é anônimo, ele não assina o trabalho dele. Então eu não tenho como citá-lo. Mas ele dá as fontes. São Justino ataca os mitos como inimigos do Evangelho. O Papa São Clemente, na exortação aos gregos, ele tem uma polêmica contra as antigas mitologias. Eusébio de Cesareia, na preparação ao Evangelho, ele é contra os neoplatônicos, que muito sintomaticamente queriam reintroduzir os mitos. Os neoplatônicos queriam dar um sentido católico para a mitologia antiga. E exatamente quem? Os neoplatônicos, né? E uma coisa que eu achei interessantíssima, que esse autor comenta também, é que o mestre Eckhart é que vai fazer uma proposta também de reintroduzir os mitos. E é uma das proposições dele que está condenada pelo Papa. Infelizmente aqui eu acabei... João 22. João 22. Bom, e para concluir a nossa aula, que como eu prometi vai ser curta, eu vou dar para vocês um trecho do livro da trilogia cósmica do Lewis. A trilogia cósmica, ela conta em 3 volumes sucessivos um professor que ele é abduzido, ele é levado para Vênus e depois para Marte, e lá ele vai então ele vai ser iniciado. É um processo de iniciação de todo esse problema cósmico, de como o Oyarsa da Terra está em revolta contra a divindade superior, como amigos desse Oyarsa estão para tomar o poder na Terra através da técnica, através da ciência, e como se alguma coisa não for feita, os perigos não são só para a Terra, os perigos são para todo o universo. Digamos assim, a divindade vai perder e os maus vão dominar tudo. Quando ele volta, ele acaba encontrando num texto dos neoplatônicos do século XIV a palavra Oyarsa. E aí ele fica muito espantado. Ele fala, puxa, então eles sabiam. E aí ele consulta um outro filólogo. Ele mesmo também parece que entende de filologia, mas não tanto. Ele consulta um filólogo. O filólogo, digamos assim, na ficção, esse filólogo é o autor do livro. É como se o filólogo é o Lewis. E aí, o outro fica muito espantado com a palavra, mas fala que ele também já achou não sei o que, não sei aonde e tal. E ele acaba contando toda a história para esse filólogo, que é quem mais escreveu o livro.
Aqui é já bem no fim do livro, no primeiro volume. Ele está explicando para o leitor como é que o livro nasceu. Primeiro ele diz uma coisa que o Hanson disse para ele. Os perigos a temer não são planetários, mas cósmicos, ou no mínimo solares. E não são temporais, mas eternos. Mais do que isso, não seria prudente dizer. Então ele não pode contar tudo. Ele contou para ele uma parte, ele não pode contar tudo. E aí, agora o autor contando. Foi o Dr. Hanson que percebeu antes de todos que nossa única chance era publicar na forma de ficção, o que de certo não receberia atenção alguma como fato. Quer dizer, o Hanson vai dar essa ideia para ele. Vamos contar toda a verdade. Só que nós vamos contar como se fosse mentira. Vamos contar na forma de ficção. Se a gente contar como fato, ninguém vai ler. Vão falar, esse louco aí, imagina, tá falando que foi para Vênus. Se a gente criar uma ficção, as pessoas vão ler como ficção. Ele chegou a pensar, superestimando enormemente meu talento literário, que esta forma poderia ter a vantagem eventual de atingir um público mais amplo e que de certo atingiria muita gente mais rápido do que o Weston. O Weston é o chefe dos inimigos. Então, se a gente fizer ficção, vai chegar em mais gente. Não vamos falar que aconteceu, vamos falar que é uma historinha. Mas o outro faz uma objeção. Diante da minha objeção, de que se fosse aceito como ficção, o relato, exatamente por esse motivo, seria considerado falso, aí ele dá a solução. Ele respondeu que na narrativa haveria indicações suficientes para os poucos leitores, os pouquíssimos que atualmente estivessem preparados para avançar nessa questão. Eu acho que aqui, eu estou usando a edição brasileira, tem um erro de tradução. Eu acho que provavelmente no inglês está actually, e traduziram por atualmente, que não é atualmente, é realmente. Os pouquíssimos leitores que realmente estivessem preparados para avançar na questão, iam perceber que o relato é verdadeiro pelas indicações, iam perceber, não necessariamente que o relato é verdadeiro, mas que eles estão falando sério, que aquilo é uma doutrina real, que não é uma historinha. Aliás, isso é uma coisa típica, né, da gnose. Tem aquele pessoal da Perfect Life, é assim que chama, que tem uma casa enorme ali em Ibirapuera, Perfect Library. Eles põem nos carros deles uns triângulos grandes. Não, Provida. For Life, isso mesmo, Provida. For Life. Está escrito assim, se você já estiver preparado, uma força maior o levará à Provida. E aí tem um número de telefone. Entendeu? Então, se você estiver preparado, você vai ligar o número. Se você não estiver preparado, você não vai. Aqui também, no relato, vai ter indicações suficientes para que os poucos leitores, os pouquíssimos que estiverem preparados, possam ir adiante na questão. Quer dizer, o livro é uma rede de iniciação. É para pegar alguns. Objetivo máximo. O que ele disse? O que precisamos no momento não é tanto de uma compilação de crenças. E olha como aqui ele muda o estatuto. Peraí, mas não era contar um fato? Mas isso não é importante. Não pense que a gente precisa agora, o que a gente precisa agora é compilar crenças. Mas enfim, então é de crenças que se trata. Mas de uma quantidade de pessoas familiarizadas com certas ideias. E é para isso, então, que o livro vai servir. É uma maneira muito inteligente de fazer, porque tudo isso aqui está escrito na ficção. Então, só algumas pessoas, de fato, pouquíssimas, vão dar atenção a isso. Para a maioria, vai ser, como diz o Eco do livro dele, é um livro de aventura, do Eco, um livro de crime. O livro é escrito para poucas pessoas, mas para pegar alguns, se lança uma rede para muitos.
Não é interessante isso aqui? Eu acho esse trecho aqui precioso no livro. Aí está a bibliografia, para quem se interessar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então acho que a gente pode rezar. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et nunc hora mortis nostre. Maria, auxílio cristianorum. Ora pro nobis. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho